É porque a parte do gravar não é com a tia, é com o Roberto. Oi, Pedro Maciel. Letícia. Letícia Borges. Nunca mais tinha escutado a voz da Letícia. Miguel. Oi, José. Oi. João Vitor, tudo bem? Tudo, tia. Com a senhora? Tô bem, graças a Deus. Yasmin. Maiane. Oi, Gabriel. Oi, tia. Oi, Maria Clara. Clarissa. Aimon, Maria Luísa. Maria Luísa, ontem eu acho que não estava presente. Oi, Damiele. Aimon, teu número é o 15 ou é o 16? É 16, tia. Confundi até. Tem a tecla errada. Ah, tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 18 pessoas, eu só anotei 13. Se for aparecendo, eu vou anotando. Clarice tá bonitinha hoje. Pois é, Tiago. Tiago Jefferson. Tá bonita, Clarice. Oi, Monique, Maria. Os dias estão passando rápido, né? Apesar da gente estar nessa situação, os dias estão passando bem rápido. Mas é assim mesmo. Pegando aí o livro de vocês, página 230, para a gente dar continuidade. Graças a Deus que é aqui. Notei, Maiane, é o 4. Onde é você e o Caio é repetindo sem parar. Não tem como eu esquecer, não. É 4, 4. Eu até memorizo, acaba me memorizando. Repete tanto que eu acabo memorizando. É o 4, 4. Que isso porque eles repetem, eles querem que a senhora memorize. Tipo, Pois é, a gente acaba memorizando. Pronto. Ó, ontem nós havíamos começado a falar a respeito da audição. Nós vimos que nós temos 3 orelhas, a externa, a média e a interna, né? O som que nós ouvimos, a propagação do som, as vibrações, elas penetram através da orelha externa, passam pela orelha média, até esse som, essas vibrações serem transformadas em estímulos e serem percebidos pelas células nervosas que estão contidas dentro da orelha interna. Mas, tia, apenas como chama? Perdão, a janela oval e a orelha interna, né? Os ossículos ainda é na orelha média. Isso, tá? Então, o que é que acontece? Nós conversamos a respeito disso aí ontem, e nós paramos ainda, o tempo foi tão curto, ontem nós conversamos tanto a respeito da audição, que não deu tempo para a gente encerrar esse assunto. Realmente. Né? Passou tão rápido ontem, que não deu tempo para a gente encerrar a respeito da audição, né? Eu nem preciso mais botar no chat meu número, que a senhora já Já sabe. sei que é o 4, você é o 4, a Maiane é o 4, eu já estou até memorizando, de tanto que vocês acabam repetindo. Já viu qual é o 13? Acabou já sei, já coloquei, já anotei, tá tudo ok. Tá, então vamos só dar continuidade. Aí nós vimos ontem também que existe um volume máximo que é permitido para a nossa audição, né? Que nós conseguimos ouvir, que chega a ser 130 decibéis. No caso aí, a gente não pode ouvir um volume mais alto do que isso daí, que acaba danificando. Isso aí é o máximo já, né? Inclusive, sempre dá um aviso quando a gente coloca o volume acima do normal. Isso. Pronto, a gente recebe um alerta, um aviso. Página 230 da Mili. Nós recebemos um aviso com o intuito de alertar. Por quê? Porque o som, quanto mais alto, ele pode chegar a prejudicar a sua audição, né? Você ouvindo ruídos de até 130 decibéis é o máximo permitido.
Porém, se chegar a passar, como por exemplo, aqueles paredões de som que é comum no carnaval, ali você não pode ficar perto de um paredão. Por quê? Porque você vai danificar a sua audição, tá? É tanto que quando você passa próximo, que você vai se afastando, você percebe que você não consegue se concentrar, tira sua concentração, tira sua percepção, né? Atrapalha bastante, porque o volume é muito alto, então acaba te atrapalhando, tá? Então, dando continuidade, nós temos aí na página 230, lá no último parágrafo, nós temos dizendo o seguinte: a orelha também é responsável pelo nosso equilíbrio. Eu tinha até... Pois é, Clarice, eu também não gosto. Eu tinha até mencionado... Quando a senhora disse que ela mantém equilíbrio, que tipo, quando um barulho é muito alto, como por exemplo, a senhora diz os paredões, a pessoa chega a sentir uma espécie de tontura, não se sente muito confortável com aquele barulho muito alto. E no caso aí dos paredões, você sente o desconforto, né? Você sente, o volume é tão alto que você não consegue se manter tranquilo, você fica agitado. Se você observar, até seu coração dá umas palpitações mais aceleradas, devido àquele volume muito alto, né? Exagerado. Com relação ao equilíbrio, nós vamos ver aí, ó. A orelha também é responsável pelo equilíbrio. Como até eu tinha mencionado ontem, existe um problema relacionado à orelha, relacionado à nossa audição, que é a labirintite. Nós vamos ver já já, tá? Nós vamos já conversar a respeito dela. Ó, isso porque, no caso aí, a orelha, ela acomoda o chamado aparelho vestibular, que é o que nós visualizamos, nós comentamos na leitura anterior, tá? Aparelho vestibular, formado por duas bolsas situadas sobre a cóclea, e repleta de líquido gelatinoso, chamado utrículo e sáculo, que compõem o vestíbulo, além dos canais semicirculares. Essas bolsas possuem células sensoriais sobre as quais há grãos de carbonato de cálcio, os estatódios. Vamos lá de novo. Estadônios. Estadônios, tá? Estatocônios, né? Não sei. Estatodônios, né? Não, estatodônios. No meu livro a letra é minúscula. Esses grãos movimentam-se sobre as células quando nos movemos, tá? Enviando informações da nossa posição ao cérebro. Já os canais semicirculares possuem um líquido e células dotadas de cílios, estruturas de locomoção que já estudamos. Os cílios é o que permite que as células possam se movimentar, né? Quando nos movemos, esse líquido se agita e pressiona essas células, enviando estímulos ao cérebro. Assim, nosso sistema locomotor é acionado para que nossa musculatura nos mantenha na posição adequada e em equilíbrio. Esse processo é muito importante para propriocepção, ou seja, percepção do nosso lugar no espaço e dos movimentos que realizamos. Samantha chegou agora, né? Tá? Então, assim, isso daí é só para vocês perceberem que existe uma parte, né, contida dentro da nossa orelha, dentro do nosso ouvido, onde existe aí um líquido, e esse líquido aí é o que permite, como mencionou aí, tem uma espécie, como se fosse uma espécie de grãos, né, que é grãos de carbonato de cálcio, onde faz com que a gente perceba com relação à movimentação do nosso corpo, do nosso rosto. Só ler isso aqui que o Miguel colocou: tia, eu tenho uma amiga que tinha água de praia no ouvido dela, e assim inflamou. Aí ela perdeu um pouco a audição, mas ela já melhorou. Eu queria saber o que faz a água prejudicar a audição. É porque, no caso, essa água que entrou no ouvido da tua amiga, ela passou aí pela orelha externa e ficou na orelha média, né? Então, assim, ela acaba atrapalhando a passagem das vibrações. Então, é como qualquer outro corpo estranho, qualquer coisa estranha que penetre no teu corpo, ele vai inflamar. Então, a água não seria diferente. O fato de ter entrado água no ouvido e não ter retirado, aquela água vai irritar o ouvido e vai causar uma espécie de inflamação. De otite, se eu não me engano o nome, para ser mais precisa, o nome da água. Ei, tia, não entendi muito bem essa parte. Não da água, mas dessa explicação aqui dessa parte que a gente acabou de ler.
Só um minuto, Time. Não entendeu sobre a explicação. Não sobre a... Desculpa, não sobre a água. Mas a Foi parte sobre da o leitura. equilíbrio da orelha. Mas a parte da leitura. É assim? A parte do livro. No caso aí, o que é que ele está querendo dizer? Por que ele diz que a orelha é responsável pelo nosso equilíbrio? Justamente porque a nossa orelha, existe uma pecinha, digamos assim, dentro do nosso ouvido que nos permite ter este equilíbrio, é justamente onde nós encontramos este líquido gelatinoso, onde há um equilíbrio, tá? Quando ele diz o seguinte, ó, nós temos aí o aparelho vestibular, né, que é formado por duas bolsas, essas duas bolsas é justamente onde tem esse líquido gelatinoso, e temos também canais que são semicirculares, certo? Canais que são semicirculares. Essas bolsas, no caso aí, situadas no aparelho vestibular, elas possuem células sensoriais, ou seja, células que permitem a nossa percepção, tá? E essas células sensoriais, elas contêm espécies de grãos, né? Que é chamado de grãos de carbonato de cálcio. Esses grãos aí, eles acabam se movimentando, toda vez que a gente se movimenta também, tá? Eles acabam se movimentando sobre as células quando a gente faz movimentos. Por exemplo, movimentou a cabeça, balançou a cabeça. Então, dentro da nossa orelha, existem essas células que se movimentam. Nessa parte do líquido gelatinoso, existem esses grãos que acabam se movimentando, tá? E no caso aí, Quando há muito barulho, os grãos se movimentam. Não, no caso aí, quando tu se movimenta, não é o barulho, é tu se movimenta. Ó, tu está sentado e tu movimenta, pronto, caiu a tua caneta, enfim, um objeto tu foi baixar para pegar, tu se movimentou, tá? Isso é percebido aí através dessas bolsas que possuem células sensoriais. Nós estamos falando agora de movimento, não do ruído emitido. Quando nós nos movimentamos, esses grãos também se movimentam. Tá? Quando nós nos movimentamos. Então, essas informações aí, elas acabam indo para o nosso cérebro, as informações da posição em que nós estamos. Seja que o fato de eu ter virado o rosto para o lado direito ou para o lado esquerdo, eu estou movimentando a cabeça, estou me movimentando. Então, essas informações vão para o meu cérebro, tá? E essas células sensoriais, elas acabam levando isso aí. E temos os canais, como já foi mencionado, canais semicirculares. Eles também possuem um líquido e células dotadas de cílios. Nós já falamos até a respeito disso. Células dotadas de cílios. Células dotadas de cílios são aqueles, digamos, vou usar o termo pelinhos, né, que permite a movimentação dessas células, tá? São estruturas de locomoção, como vem até falando aí no livrinho de vocês. Esses cílios, ao se movimentarem, eles acabam permitindo que as células, elas se movimentem, tá? Alguma coisa a mais, Time? Certo, mas então como é que eles garantem o nosso equilíbrio? É dessa maneira, né? Isso, é desta maneira. Mas nós vamos ver mais adiante para tu entender melhor. Nós ainda vamos falar muito sobre equilíbrio. Ainda vamos falar a respeito de equilíbrio, tá? Então, quando nós nos movimentamos, esse líquido, ele acaba se agitando, certo? Ele acaba se agitando aí. Por quê? Porque nós estamos nos movimentando, certo? No que ele acaba aí se agitando, ele pressiona essas células e essas células vão enviar estímulos ao nosso cérebro. Tudo é levado ao nosso cérebro. Todos os estímulos que nós temos, percebemos, são levados ao nosso cérebro. Alguma coisa a mais? Não. Ok. Não, né? Então, ó, continuando aí, nós temos os problemas na orelha. Isso na página 231. Temos aí problemas na orelha. Lê aí, por gentileza, Clarissa. Não estou ouvindo. Tem que ligar o microfone. Tia Clara, a Maria Clara pediu primeiro do que eu. Foi? Não foi tu, não? Tô vendo Foi Maria não. Clara. Ah, tá certo. Verdade, Maria Clara. Desculpa, Maria.
É porque vão colocando as coisas aí, no que vai descendo, o chat eu não observei. Maria Clara? Você pode me dizer só onde tá, porque eu tive que dar uma saidinha ali pra ir na minha mãe, aí eu perdi. Ok. Página 231. Problemas na orelha. Como vimos, nossa orelha é dividida em 3 regiões e composta de estruturas que nos propiciam tanto a percepção dos estímulos sonoros quanto a propriocepção. Quando alguma dessas estruturas apresenta problemas, a nossa audição, assim como o nosso equilíbrio, podem ser afetados. Vamos conhecer agora problemas comuns que afetam esse órgão. Que afetam esse órgão. Deixa eu só olhar aqui. A Cecília entrou agora. Vai, Clarissa. Continua, meu bem. Otite média aguda. É a inflamação por acúmulo de líquido ou secreção na orelha média. É frequentemente causada por resfriados ou gripe. Essa região pode ser infectada por uma bactéria ou vírus, causando dor, inchaço, febre e uma perda auditiva leve e temporária, que se reverte com a recuperação de indivíduos. No entanto, em casos mais graves, quando a otite média Otite. não é Tá certo. otite média não é tratada adequadamente, pode causar perda auditiva. Isso porque a orelha média é uma região muito importante para a capacidade captação de onda sonora. A otite é uma condição muito incômoda, sobretudo em crianças, que apresentam esse quadro com mais frequência. Em geral, os médicos recomendam a Antibióticos. antibiótico descongestivo e anti-inflamatório. E também tem Antibióticos, só um minutinho. Antibióticos descongestionantes e anti-inflamatórios. Minha mãe comprou um remédio para dor de ouvido, que eu sempre uso quando estou com muita dor de ouvido. Isso, geralmente o médico, só ele é que pode passar. Se você olhar na bula desse medicamento, deve ter alguma coisa relacionada. Seja um anti-inflamatório, seja um antibiótico, é só tu dar uma olhadinha na bula. Qual é o tipo de remédio que vem descrito, tá? Quando a pessoa sente... É muito comum em criança, realmente, sentir desconforto, incômodo no ouvido, né? E justamente essa inflamação, né? Uma inflamação que é causada pelo acúmulo de líquido ou secreção na orelha média, nesse corredorzinho aí que nós vimos na imagem ao lado, na imagem da página 230, tá? Quando nós estamos gripados ou resfriados, a gente não tem aquela sensação de surdez, né? Fica com aquela sensação de que não está ouvindo direito. Eu nunca senti isso. Não? Não. Ainda bem, é ruim, não é legal, não. Não é muito legal, não, tá? Então, é uma inflamação, né, justamente pelo acúmulo de líquido ou por secreção na orelha média, frequentemente causada ou por resfriado ou por gripes, né? Como eu já tinha mencionado antes, e a Clarice leu aí, causa dor, pode causar inchaço, desconforto, pode causar, se estiver bastante inflamado, pode causar até febre no paciente, e uma perda auditiva temporária, né? Aquela sensação de surdez, de incômodo, tá ouvindo as coisas, mas tá ouvindo baixo, volume baixo, desconfortável. Tia, geralmente eu fico com dor de ouvido. Pois é, tem que procurar, como você já disse que já foi ao médico e inclusive ele já passou um medicamento, né, para você usar, você tem só apenas que observar, porque se isso aí for frequente, deve-se voltar novamente ao médico para poder fazer uma nova consulta e analisar isso aí. Pode, Ronald. Eles não querem que eu... Ei, tia, o Márcio não tá conseguindo entrar na aula, mas ele tá aqui junto comigo, viu? Quem? O Márcio. Sim, sim. Qual é o número do Márcio? Vala.
É onde a gente pega. Ele desligou, vai vir para perguntar. Mas tudo bem. E o Márcio é o 8, que ele é depois de mim. Uhum. Eu Sim, deixa eu decoro. olhar. Ok. Mas às vezes também, Clarice, só porque tu colocou aqui, só um minuto, Zay, que a Clarice colocou aqui, a minha mãe fica gritando para eu escutar. Também tem outro problema. Às vezes, a criança é acostumada a ouvir sons muito altos e aquilo dali acaba danificando a sua audição, né? Então, é o fato de gritar. Geralmente, pessoas que falam muito alto, falam gritando, às vezes também não escutam bem. Tem isso aí também, tá? Às vezes a gente não escuta muito bem. Diz, Time. Ei, tia, eu tenho um tio. Ele já trabalhou, não lembro onde ele trabalhou. Sei que onde ele trabalhava, o barulho era muito alto. Não, era muito alto mesmo. Não tinha o equipamento necessário para poder evitar esse barulho. E hoje em dia, você tem que gritar com muita força se quiser que ele ouça. Pronto. Pessoas que trabalham, desculpa, deixa eu só silenciar aqui. Pessoas que trabalham em fábricas, em ambientes que tem muito ruído, elas precisam usar uma proteção para não danificar a sua audição. Usar fones com o intuito de proteger, porque barulhos, sons, volumes altos acabam danificando a sua audição, acabam prejudicando. E pode causar aí uma espécie de otite também. Por quê? Porque vai causar uma inflamação. Você pode inflamar aí a sua orelha. E, consequentemente, inflamando vai incomodar, vai causar dor, né? Vai causar desconforto. Sim, continuando. Com relação aí à otite, então, os sintomas aí, no caso, nós já sabemos que a otite é uma inflamação, né? Por acúmulo de líquido ou secreção, quando nós estamos resfriados ou gripados, enfim. Só que isso aí ocorre na orelha média, né? Temos a orelha externa e temos a orelha média. A A partezinha que otite nós ataca na orelha média. ataca a orelha média. Por isso que ela tem dificuldade de ouvir, porque lá é onde estão os ossículos que eles amplificam, né? As Isso, vibrações. Aí lá ele pode só não escutar com tanta nitidez. Né? isso mesmo. Olha, tô vendo a Maria Clara, tudo bem, dona Maria? Isso mesmo, tá? Então, ela aí, no caso, ocorre na orelha média, né? Quais são os sintomas? O que é que causa? Causa dor, causa desconforto, pode causar febre também, tá? E uma perda temporária da audição. Em casos Dor de mais cabeça? graves, sim, também, por que não? Causa um E aí? desconforto. Em casos mais graves aí da otite, o que é que acontece? Quando ela não é tratada adequadamente, ela pode causar a perda da audição, né? Por quê? Nós falamos que a otite, a simples inflamação, aí, ela pode causar aí a dor, a febre, o desconforto, como disse o Caio. Pode causar um pouco de dor de cabeça? Pode também, porque incomoda, né? E pode causar perda temporária, uma perda leve da audição. Aquela história de você estar ouvindo, mas não está ouvindo muito bem, né? Quando a otite não é tratada e o caso fica mais grave, o paciente ele pode até perder a audição, tá? Como é que vai, como é que é diagnosticado isso aí? Você tem que procurar o médico, como disse até a Clarice aí, que já foi para o médico para poder ser examinada a sua orelha, seu ouvido, né? Então, você tem que procurar o médico vai avaliar, ele vai passar antibiótico ou anti-inflamatório, dependendo da situação em que estiver seu ouvido. E no caso descongestionante, porque os descongestionantes são usados principalmente nos casos de resfriados e gripes, tá? Para a gente melhorar, para aliviar, ok? Continuando, temos aí a labirintite. Quem foi o próximo que pediu, que eu já me esqueci? Eu? Cura, não? Deixa eu ver aqui, procurei aqui. Clarissa já leu? Foi É o o time. Timon, foi o É Timon. o time. Depois é eu. Depois do time, Gabriel. Isso mesmo. Aqui, labirintite. É uma inflamação da orelha interna, numa região chamada labirinto, formado pela cóclea e por canais semicirculares, responsável pelo nosso equilíbrio.
Por essa razão, o sintoma mais frequente é a tontura. Isso acontece porque quando essa região se encontra irritada, envia sinais incorretos ao cérebro, como se o corpo estivesse em movimento, mas os nossos sentidos não detectaram esse movimento. Perdão, não detectam esse movimento. O resultado disso é uma incômoda sensação de que o mundo está rodando. Além disso, o indivíduo pode sentir náuseas e até vomitar, ter dificuldade de se manter em equilíbrio e alterações na audição. A labirintite pode ser causada por desequilíbrio em caixas como glicemia e colesterol, má alimentação, uso de certas medicações, estresse ou muito tempo sem se alimentar. O tratamento consiste em medicamentos para reverter a inflamação e também para aliviar os sintomas. Vamos aí. Como eu já tinha mencionado para vocês a respeito da labirintite, a labirintite já acontece na parte interna, na orelha interna. Nós tínhamos falado nesse instante que na nossa orelha nós temos aí o aparelho vestibular. No aparelho vestibular nós encontramos bolsas, essas bolsas possuem células sensoriais, onde nós localizamos também aí um líquido, né? Um líquido do qual existe células que são perceptíveis, células sensíveis, né? E nós sabemos que quando o som, as vibrações sonoras... Elas possuem grãos, né? Grãos, tudo parece grãos sensoriais dentro das células. Isso. Aí nós vimos aí também que quando nós nos movimentamos, é justamente na orelha interna que isso é perceptível, né? Então quer dizer que tipo tia, meu português está ótimo. Mas enfim, então isso quer dizer que sempre que você se movimenta, quer dizer, tem uma dificuldade dentro desse aparelho, dentro desse vestibular, vamos dizer assim. Aí lá, por causa disso, ele tem um desequilíbrio, né? Como ele disse, a sensação do mundo está girando, porque está desorganizado. Não, mas aí no caso, a sensação do mundo estar girando é quando tem algo errado na tua orelha interna. Quando apresenta algo errado na tua orelha interna. Como você mesmo leu. No caso, para você ter a sensação de tontura, de que o mundo está girando, como você mencionou, algo errado está na sua orelha interna. No caso aí, tem alguma inflamação na sua orelha interna, tá? Que nós chamamos aí de labirinto. Né? Tem alguma inflamação nessa parte aí da sua orelha, na orelha interna, que nós chamamos de labirinto, tá? E é justamente aí que causa aí a sensação de desequilíbrio, a tontura, como você mencionou, aquela sensação de que o mundo está rodando, né, com você. Mas é uma inflamação já na orelha interna. Mas isso acontece quando ele está desorganizado, quando há algo de errado. Isso, quando há algo de errado, algo não está correto, né? É um sinal. Quando você sente uma tontura e um mal-estar, aí algo está errado. No caso aí, é a inflamação interna. É uma inflamação interna, né? Na região, no caso aí, a região ela pode estar irritada, ela pode estar inflamada, por isso que você sentiu esse desconforto e essa falta de equilíbrio, tá? Então, Mais alguma coisa? isso ocorre, quer dizer, esse desequilíbrio ocorre quando a inflamação da orelha interna. Quer dizer, Isso. No caso da labirintite, é uma inflamação interna, ocorre interna. É tanto que além da sensação aí, da vontade de você se apoiar em alguma coisa, porque dá tontura, né? Você sente aquele mal-estar, dá a sensação de tontura, mas como até mesmo você mencionou, a pessoa pode sentir náusea e até chegar a vomitar, né? Tem, no caso aí, ter dificuldade de se manter em equilíbrio, né? A pessoa quando se sente, no caso aí, esta inflamação na orelha interna, ela pode apresentar aí essa tontura, ela pode apresentar o desequilíbrio, ela pode apresentar náusea, ela pode apresentar a vontade de vomitar, né? Ela pode até chegar a vomitar. E como você mencionou aí, há uma alteração na audição, né? Que pode ser provocada aí, seja por uma glicemia elevada, ou colesterol quando está muito alto, uma alimentação errada, né? Quando você faz aí uma má alimentação, ou até mesmo por certas medicações podem causar esse desconforto, tá? Pode causar esse desconforto, esse estresse aí. Alguma coisa, Time?
Não. Agora sim, Não? deu certo. E agora, Como é? gente? Agora deu certo, entendi. Essas duas questões nós vamos resolver agora? Sim, nós temos aí duas questões. Todo mundo ok, né? Tem alguma coisa a perguntar, pessoal? Não, senhora, estou sem dúvida. Tudo ok. Eu tô olhando aqui se tem mais alguém querendo saber de alguma outra coisa. Não, né? Nós temos aí duas questõezinhas para vocês responderem, tá? Que diz o seguinte: o homem possui diversos receptores sensoriais, através dos quais recebe informações do meio ambiente, enviando-as ao encéfalo, que as processa. Cones e bastonetes relacionados com a percepção das cores, bem como cóclea e células ciliadas. Espera aí. Células ciliadas são estruturas ligadas a esse sistema. Relacione os sentidos envolvidos com as estruturas citadas acima. Ó, que é, Tio, no caso aí, oi. quer dizer que ele quer que a gente relacione essas estruturas a cada sentido. A qual sentido? Por exemplo, Eu cones e acho que eu sei. bastonetes, é de qual sentido? Aí você vai colocar. Cones e bastonetes, a visão. Não fala, Não. escreve. Cones e bastonetes, aí você vai dizer qual é o sentido pertence cones e bastonetes. Estão lembrados, né, que nesse caso aí nós temos cones e os bastonetes, eles têm funções definidas, né? Aí o outro é o seguinte, é a cóclea e as células ciliadas. Em qual sentido se encaixa aí a cóclea e as células ciliadas? Aí vocês vão escrever. Ok, né? Pode passar para a segunda, que essa daí é fácil. Hein, Clarissa? Pode, né? Questão 2. Na execução de atividades esportivas, o equilíbrio é muito importante. As estruturas de equilíbrio presentes na orelha interna indicam a posição do nosso corpo no espaço. Elas são formadas por um complexo labirinto membranoso, conhecido como aparelho vestibular. Como é composta a região do labirinto? Aí você vai dizer o que é que tem aí dentro no labirinto. O labirinto apresenta isso, isso e isso. Dá uma pesquisadinha. Enquanto vai pesquisando para responder a 2, eu vou conferir os números da chamada, tá certo? Sexto ano A. 7, 16, 2, 8, 10, 12, 13, 4, 1 e 15. Faltou alguém do sexto A? 16, já viu? Falei. Foi o segundo número que eu falei. A senhora falou. Faltou alguém? A senhora falou 4. Não vou repetir, tá? Que às vezes isso aí é só questão de atenção. Sexto ano B. 13, 6, 11, 15, 4, 5, 9, 3, 2, 14, 1 e 8. Faltou alguém do B? Falei o 2, Raika, nesse instante. A gente acaba de falar e vocês estão aonde que não estão ouvindo, pelo amor de Deus. A gente tá no mundo da lua. Não estão usando o aparelho auditivo. Tem que usar o aparelho auditivo. Pedro Marcial, foi o primeiro número que eu mencionei. Eu não entendo o bonequinho e eu não consigo também enxergá-lo. É horrível para ver. Ah, não prestou atenção, né? Sei, percebo. Pronto, já responderam a 2? Estou respondendo a 2. Ah, tá. Não respondi, foi nada. Pois cuida, Maiane. E a tia vai corrigir ainda. Hoje. Só falta 2 minutos, corrige. Pronto já? Cecília já respondeu, meu bem?
Silenciou agora. Ficou alguma O aparelho dúvida? auditivo tá ruim aqui. Aparelho auditivo tá. Ficou alguma dúvida? Oi, Pedro. Não, tia, sem dúvida. Ah, tem gente que silencia e sai da aula, né? Mas não é correto. Pelo seguinte fato, quem sai perdendo são vocês que fazem isso. Silenciar e sair. E você ganhou a presença, mas aí o conteúdo, né? Eu tô fazendo isso, tia. Quer dizer, não tô fazendo isso, tô respondendo a questão. Aham. Ó, eu vou pedir para vocês fazerem a leitura do restante, tá? Só a leitura. Para que a gente, na próxima aula, fique mais fácil para a nossa compreensão e para o nosso diálogo Fiz já também. 2. Tá? Então, a gente vai corrigir na próxima aula? A 1 e a Eu 2? fiz já 1, na verdade. Quem é o próximo professor? Sei lá, sei lá, professor. Tu ligou o microfone para dizer, sei lá, Maiane. É, Tá? Mas eu acho que dá tempo. Já terminaram? É o professor Carlos Alberto. Mas ele Produção. já entrou? Tia, então Eu essa já atividade fiz já 1. a gente vai corrigir próxima aula só? Não, se o Carlos não entrar, dá tempo pra gente corrigir agora. Pronto, vamos corrigir? Podemos corrigir, né? Então temos aí, na primeira questão, quais foram os sentidos que vocês relacionaram? Eu Aqui, botei visão e audição. Coloquei Muito cone de bem. batonete de visão, cóclea e células ciliadas, audição. Ótimo. Eu botei visão e audição. Tu já disse, Caio, eu já confirmei. Agora tu vai ficar repetindo 100 vezes. 2. Como é composta a região do labirinto? O que é que vocês escreveram? Eu escrevi o seguinte: composta por duas bolsas chamadas utrículo e sáculo, vestíbulo e canais semicirculares. Alguém colocou diferente? Há mais coisas Tá que eu certo. pergunto? Maiane, só um minuto. Só respondendo aqui a Maiane. Ok, Maiane. É só isso aí na 1. Só o que tu escreveu aí no chat. Sim, como é? Tá aí uma pergunta, meu bem? Então, há mais para colocar? É só isso. Eu coloquei as duas bolsas chamadas utrículo e sáculo, vestíbulo e canais semicirculares. Basicamente Pronto. o que estava destacado em negrito. Ótimo. Caio, eu já vi, já ouvi. O que tu quer que eu faça mais, Qual meu é a filho? Eu já resposta? Tá fiz doido. 3 vezes a resposta. Tu já Eu não fiz escreveu ali no silenciar. chat, eu já li Já também. 2, já 2. E já disse que está certa. Eu E o tô que mais que meu falando amor? A2. A 2 você vai pesquisar para responder. Ok. Pois cuide, meu anjo, vai ser pesquisada. Maiane também pesquisando para responder. Não vou dar resposta. Vou aguardar a senhorita responder. Eu quero mais detalhado, dona Samanta. Dá uma olhadinha na página anterior, tá? Dá uma olhadinha na página anterior.